Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que cês estão, turminha do EPO? Estou aqui novamente para mais um vídeo de qualidade questionável. Quem diria? Então, se acomode aí, coloque seu protetor bucal, porque vamos embarcar numa jornada de superação. Valeu! Até o momento o cheirador Jon Jones possui apenas uma derrota em seu cartel profissional no MMA. Ou seja, se o mundo acabasse hoje, o Casagrande americano teria apenas uma mancha em seu currículo no esporte. Quem acompanha esse canal sabe da minha antipatia por essa figura decrépita, e também sabe que o respeito como lutador. Agora o que todos nós não sabemos é se ele irá perder novamente. Por isso, esse único revés no currículo do aspirador da Polishop é tão interessante. O homem que ostenta uma vitória sobre o Jones é o simpático Matt Hamill. Em dezembro de 2009, os dois se enfrentaram, e o Zé Farinha foi desclassificado após aplicar cotoveladas ilegais no rival. Antes das cotoveladas, Jones, que era bastante jovem na época, estava dominando o combate, mas já naquele tempo tinha dificuldade em seguir regras. Consequentemente, Matt foi declarado vencedor do duelo. E essa porra gera controvérsia até hoje, tanto que o careca safado quis mudar o resultado do combate para tirar a derrota do Turinabões. Em entrevista, o Dana revelou que batalhou duro para reverter o revés do ex-campeão dos meio-pesados, mas a comissão atlética não permitiu. Porém, hoje não estou aqui para falar dessa luta em si, para não dar mais protagonismo ao Calígula do MMA. Estou aqui para contar um pouco da história do Hamill. Pra quem não sabe, o cara é deficiente auditivo de nascença e tem dificuldades na fala. Em entrevista exclusiva ao portal Super Lutas, Matt falou um pouco de sua infância. Nunca me revoltei, não considero que seja uma emoção positiva. As coisas não foram fáceis, mas todas as minhas experiências fizeram de mim o homem que eu sou hoje. Eu não tinha muita confiança quando era criança. Eu usava um daqueles aparelhos auditivos, que parecem uma caixa em volta do meu pescoço, quase como um colar. As crianças pegavam muito no meu pé por causa disso. Foi somente quando encontrei o wrestling que eu comecei a confiar em mim, pois percebi que ninguém liga para sua aparência no tatame. Se você pode lutar bem, as dificuldades e sua aparência não importam. Eu particularmente acho uma baita justiça poética, um deficiente ser o único a ter uma vitória, por mais controversa que seja, sobre o atropelador de grávidas. Recentemente também assisti o filme biográfico do Matt, que foi lançado em 2010. The Hammer conta a história de vida do lutador, que é considerado um herói para a comunidade surda. Recomendo muito vocês assistirem essa obra. Natural de Ohio, nos Estados Unidos, o americano começou sua trajetória nos esportes de combate no wrestling, pois seu pai adotivo era treinador. Matt se destacou no circuito regional, sendo 3 vezes campeão da terceira divisão da NCAA, ganhando uma medalha de prata no wrestling greco-romano, e levando uma medalha de ouro no estilo livre nas Olimpíadas dos Surdos em 2001. Ele estreou no MMA em 2005, e em 2006 foi escalado para fazer parte da terceira temporada do The Ultimate Fighter. Lutando nos meio-pesados, Hamill já entrou como favorito, foi o primeiro escolhido para o time de Tito Ortiz, venceu sua luta inicial no reality, mas foi forçado a se retirar do programa devido a uma lesão. Mesmo assim, o Dana contratou o atleta para lutar no UFC. A história do lutador na empresa durou de 2006 até 2013, e fora a luta contra o Jones, ele conquistou vitórias importantes sobre nomes como Seth Petruzzelli, Tim Boetsch, Mark Munoz, Kate Jardine, e seu antigo treinador Tito Ortiz. Um combate que também marcou a carreira do Hamill aconteceu em 2007 na Inglaterra, contra o olho de vidro Michael Bisping, que por sinal estava lutando em casa. O Matt ganhou claramente o combate, mas foi absurdamente assaltado na decisão dos juízes, e sofreu sua primeira derrota profissional no MMA. Até hoje essa luta é lembrada como um dos maiores garfos da história, tanto que o Dana e o próprio cachaceiro admitiram a vitória do Matt. A principal inspiração para o lutador foi seu avô Stanley McCoy, que faleceu em 2002. Stanley ensinou linguagem de sinais ao neto e o direcionou na árdua caminhada dos esportes de combate, e na vida de um modo geral.
Matt foi educado em escolas especiais, convivendo com cadeirantes, deficientes físicos e mentais. Em entrevista à ESPN, o atleta disse que entrou em várias brigas com pessoas que zombavam dele e de outras crianças com deficiência. E para se integrar à sociedade, Hamill foi colocado para treinar e disputar o wrestling com crianças não deficientes. Seu pai foi um levantador de peso, e seu pai adotivo virou seu treinador de wrestling. Hamill conseguiu a alcunha de Hammer, martelo em português, quando finalizou um rival em 1998. O atleta americano se tornou um bastião da comunidade surda, passou a dar palestras e auxiliar aqueles que também possuem deficiência auditiva. Para vocês terem uma noção do grau de importância do Matt para a comunidade, em 2013, quando veio ao Brasil enfrentar o Thiago Silva em Barueri, o lutador foi recebido por uma torcida formada por surdos que o tem como inspiração. Hamill não escuta sua própria música de entrada, não escuta o corner dando instruções, não escuta a reação do público em suas lutas, mas em casos assim, o som do silêncio é bem mais importante. A maior imperfeição de Hamill se tornou seu principal trunfo na vida. Por isso o cara é um exemplo. Pode não ser o melhor da história, pode não ser o mais habilidoso ou o mais talentoso, mas o esforço e o foco o tornaram um exemplo para as pessoas. Tanto que o deficiente físico Nick Newell, lutador profissional com má formação congênita, diz abertamente que o Matt foi sua principal influência para entrar no MMA. Depois de sair do UFC, Hamill se aventurou em outras organizações, perdeu algumas, mas em suas duas últimas lutas, derrotou o brasileiro Luiz Banha, em luta realizada aqui nas terras de Cabral, e depois bateu Chris Birkler em 2018. Desde então, ele não luta mais, e hoje em dia ensina crianças e jovens, e continua sendo uma inspiração para todos. E a história não acaba por aqui. Em 2015, Matt virou notícia, pois estava dirigindo para visitar sua família, quando um carro dirigido por uma mulher intoxicada, possivelmente alcoolizada, atravessou subitamente sua dianteira, indo para a contramão em uma autovia extremamente movimentada. No impulso, Matt virou seu automóvel e começou a perseguir o veículo. A mulher saiu da pista e foi para o canteiro, o que permitiu ao lutador alcançá-la. O ex-lutador do UFC percebeu que um pequeno garoto gritava no banco de trás do carro. Então, o atleta quebrou o vidro do carro com um soco e resgatou a criança. A polícia local logo chegou à cena do crime e prendeu a mulher, agradecendo ao lutador por sua prontidão em tomar uma atitude. A mulher foi identificada, acusada pela infração, e a criança foi devolvida para um familiar. Puta que pariu, herói demais. Existem pessoas, como o próprio João do Pó, que possuem atributos genéticos e talentos fora do comum, mas que desperdiçam isso, vivendo displicentemente. Por outro lado, tem caras como Hamill, que mesmo com limitações, agem como verdadeiros campeões. Trash talk, provocações, bolsas milionárias e polêmicas passam. O que permanece para sempre é o exemplo e o nome. Se o nome do maluco tá mais sujo do que pau de galinheiro, não tem nem muito o que fazer. Ser exemplo e influenciar positivamente as pessoas deve ser nosso objetivo. Mesmo que apenas uma pessoa se identifique com sua vivência e siga seu bom exemplo, a vida já vai ter valido a pena. O Hamill não é apenas uma inspiração para os surdos, porém para todas as pessoas que querem seguir em frente mesmo com obstáculos gigantes. Uma vida com propósito vale mais do que qualquer cinturão conquistado. Ele vira e fala pro delegado: ô doutor, quem é que chama delegado de doutor? Delegado é médico? Quem chama delegado de doutor é bandido, rapaz. É vendedor de cocaína, rapaz. É drogado. E vem contar história pra mim, rapaz, de que é boa gente, é representante da comunidade. Porra, meu. No entanto que esses frouxos aí andavam tudo caladinho e quieto a contar história pra mim. Entendeu? Agora todo mundo quer falar alguma coisa aí. Vou avisar o seguinte, a porrada come, hein? Porrada come a hora que for, onde for, hein? Começar a falar gracinha aí, a gente faz logo uma visita, hein?
E eu vou estar no comando, hein? Muito obrigado por assistir. Se gostou desse vídeo, peço que o curtam e compartilhem para ajudar na divulgação desse canal falido. E se quiser me segue lá no Instagram, porque de vez em quando eu posto uns memes da hora. De resto é isso aí mesmo. Um forte abraço e até a próxima.